Olá, sejam bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar fundo nos conceitos essenciais da patologia geral, usando como nosso guia o clássico livro Bogliolo. Entender esses fundamentos é, sem dúvida, o primeiro e mais importante passo para compreender como as doenças surgem, se desenvolvem e se manifestam no corpo humano. Vamos lá! Então, qual que é o nosso roteiro aqui? A gente vai começar pelo básico, definindo o que é patologia. Depois, vamos investigar as causas das doenças, ou seja, a etiologia, e como as nossas células respondem a essas agressões. Na sequência, vamos falar de inflamação, reparo, dos distúrbios de crescimento e, por fim, vamos juntar tudo isso para entender o processo da doença como um todo. Para começar, a gente precisa alinhar os conceitos, né? O que, afinal, a patologia considera como saúde e o que ela define como doença. A gente vai ver que a linha que separa esses dois estados é bem mais sutil do que parece e depende muito do contexto. Olha só, a grande sacada aqui é a palavra adaptação. Saúde é quando o nosso corpo consegue se adaptar e manter o equilíbrio com o ambiente. Já a doença aparece quando essa adaptação falha. E essa falha se manifesta de duas formas: através dos sintomas, que é aquilo que o paciente relata, o que ele sente, e dos sinais, que é o que a gente consegue observar e medir objetivamente. E esse exemplo é simplesmente perfeito para ilustrar isso. Uma pessoa que mora numa cidade de grande altitude precisa de mais hemácias para captar oxigênio. Isso é uma adaptação saudável. Agora, pega essa mesma pessoa, com o mesmo número de hemácias, e coloca ela ao nível do mar. Aí, esse achado vira um sinal de doença, a polistemia. Ou seja, o ambiente define o que é normal ou patológico. Ok, se a doença é essa falha de adaptação, a pergunta que fica é: o que causa essa falha? É exatamente isso que a etiologia, que é o estudo das causas das doenças, tenta responder. Então, essas causas, esses agentes etiológicos, podem vir de dois lugares. Primeiro, de fora do nosso corpo, do ambiente. São as causas exógenas. Pensa em agentes físicos como a radiação, químicos como toxinas, biológicos como um vírus ou até nutricionais. Mas a agressão também pode surgir de dentro do nosso próprio organismo. Aí são as causas endógenas, como uma mutação genética ou uma doença autoimune, em que o sistema de defesa se confunde e ataca o próprio corpo. Beleza, já entendemos o porquê, que é a etiologia. Agora vamos para o como, ou seja, qual é a sequência de eventos que essa causa provoca lá no nível celular. Isso é a patogenia, o mecanismo da doença. Então o que rola quando uma célula dá de cara com uma agressão dessas? Ela não fica parada esperando, não. Ela reage, ela tenta lutar. E essa reação pode levar a destinos bem diferentes. Basicamente, a célula tem duas saídas. Se a agressão for leve ou não durar muito tempo, a célula até sofre um dano, mas consegue se recuperar. É o que a gente chama de lesão reversível. Agora, se o tranco for muito forte ou se arrastar por muito tempo, o dano passa de um certo limite. Aí a lesão se torna irreversível. E o destino da célula é a morte. E essa progressão aqui é super importante. É como um passo a passo do que acontece com a célula. Ela é agredida, tenta se adaptar. Se não der, ela passa por um ponto crítico, um ponto de não retorno. E a partir daí, não tem mais volta. O caminho é a morte celular, seja por necrose ou por apoptose. A necrose, gente, é a morte celular na bagunça, sabe? É uma morte patológica, acidental. A célula incha, a membrana se rompe e todo o conteúdo dela vaza, o que acaba gerando uma baita resposta inflamatória ao redor. Um infarto do miocárdio, por exemplo, é um grande processo de necrose do tecido do coração. Já a apoptose é o oposto. É uma morte celular super organizada, limpa, educada. É como se fosse um desligamento programado. A própria célula ativa um programa de autodestruição, se fragmenta em pedacinhos e é fagocitada sem causar inflamação. Esse processo é fundamental para manter o equilíbrio do corpo, eliminando células que não são mais necessárias ou que têm algum defeito. Certo, então quando uma célula se machuca ou morre por necrose, o corpo não fica só olhando. Ele parte para a ação com um processo que todo mundo conhece e que é fundamental para a nossa sobrevivência: a inflamação, que vem seguida do reparo. Olha, essa frase aqui define tudo. É fundamental entender que a inflamação, apesar da má fama, não é a vilã da história. Pelo contrário, é uma resposta de defesa. O objetivo dela é exatamente este: conter o problema, eliminar o que está causando dano e preparar o terreno para a cicatrização. E essa resposta toda tem uma sequência lógica, bem orquestrada. Primeiro, os vasos sanguíneos dilatam e ficam mais permeáveis.
Isso permite que as células de defesa, os leucócitos, saiam do sangue e cheguem no local da lesão. Lá, elas vão fagocitar, ou seja, comer o que estiver causando o problema e limpar a sujeira. Só então o processo de reparo pode começar de verdade. Bom, mas nem só de lesão e inflamação vive a patologia. A gente também precisa olhar para os distúrbios onde o problema é o próprio controle do crescimento e da proliferação das células. Aqui a gente tem 2 exemplos clássicos de adaptação de tecido. A hiperplasia, que é quando o número de células aumenta, como na próstata sob estímulo hormonal, e a hipertrofia, quando o tamanho das células aumenta, mas não o número, como no rim que precisa compensar a perda do outro. Ambos são processos controlados. Mas e quando esse controle se perde de vez? É aí que a gente entra no conceito de neoplasia. Aqui, a gente está falando de um crescimento celular que virou autônomo, que não obedece mais a ninguém, que cresce por conta própria. Esse crescimento descontrolado é o que forma uma massa que a gente chama de tumor. A analogia do cara aqui é perfeita para entender a carcinogênese, que é o processo de formação do câncer. Pensa que os oncogenes são um acelerador. Se ele trava no fundo, o carro dispara. Já os genes supressores de tumor, como o famoso P53, são os freios. O câncer geralmente acontece quando o acelerador trava e, ao mesmo tempo, os freios falham, muitas vezes por causa de danos causados por agentes carcinogênicos. Beleza, agora para fechar, vamos amarrar todas essas pontas. Tem um raciocínio, uma linha mestra que serve para analisar praticamente qualquer doença e que é a espinha dorsal da patologia. Essa sequência aqui, a etiologia, que é a causa, leva à patogenia, que são os mecanismos. Esses mecanismos provocam alterações morfológicas, ou seja, mudanças na estrutura das células e tecidos. E essas mudanças, por fim, resultam nas manifestações clínicas, que são esses sinais e sintomas. Na prática, a toxina do cigarro, a etiologia, causa uma inflamação crônica, a patogenia, que destrói o tecido pulmonar, a alteração morfológica, levando-o à falta de ar, a manifestação clínica. E no final das contas, entender essa lógica não é só para passar na prova, né? É a base do raciocínio clínico. É o que permite transformar um monte de queixas e achados num diagnóstico coerente e, a partir daí, pensar num tratamento eficaz. A reflexão final é essa. Como esse roteiro da causa-consequência pode ser a chave para decifrar o que está acontecendo com cada paciente?